Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos irmãos de Paulo de Fronten, os nossos irmãos espíritas, nossos irmãos da Instituição Espírita Casa de Maria. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade de encontro. E como é de praxe, para que nós possamos começar a nos harmonizar, nós vamos fazer uma leitura. O livro eleito para a nossa leitura da tarde é o livro Caminho, Verdade e Vida. É o livro do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, numa página que nós abriremos ao acaso. Capítulo 67. Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falavam com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato. Declarou-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam da sua nova vida. Meus irmãos, uma boa tarde a todos. Que nós possamos buscar a harmonia nessa mensagem que nós utilizamos para iniciar o nosso estudo. E agora eu gostaria de convidá-los a todos para uma prece, para que nós possamos nos harmonizar, para que nós possamos harmonizar nossos lares, para que nós possamos permitir abrir a porta de nossos corações, cuja maçaneta se encontra para o lado de dentro, para que nós possamos permitir a intervenção dos amigos espirituais em nossas vidas, para que nós possamos ter a manutenção da paz em nossos corações e, naturalmente, em nossos lares. Eu gostaria de convidá-los a todos que pudessem me acompanhar numa prece. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, Jesus, Divino Mestre e Guia de toda a humanidade, que a Tua luz que sentimos nos envolvendo nesses instantes possa iluminar nossos corações, iluminar nossos pensamentos, para que nós possamos encontrar nela as forças das quais nós necessitamos para mudar nossas atitudes, para vencermos-nos, Senhor, é esse o nosso objetivo. Ilumina nossos lares, que todos aqueles que perambulem por aqui, deste ou do outro lado da vida, possam de alguma forma sentir a Tua divina presença, Jesus. Que todos os nossos amigos espirituais, nossos anjos, guias, possam nos inspirar no bem, na fraternidade, nas nossas necessidades de reforma íntima. E queremos também Te agradecer, Senhor. Te agradecemos pelo pão nosso que não nos faltou cada dia. Te agradecemos pelo teto que nos abriga, por nossas famílias, pelas nossas roupas. Te agradecemos pela oportunidade que temos do estudo, de nos debruçarmos em família no entorno do Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, a reencarnação, nesse momento tão especial que a humanidade atravessa, em especial nós brasileiros. Que nós possamos Te servir, Senhor, e corresponder às Tuas expectativas, para que nós possamos, de alguma forma, colaborar para a implantação do reino dos céus no coração do homem. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus,
e de todos os nossos amigos espirituais, dos quais nós já sentimos a presença, nós possamos iniciar o estudo dessa noite, dessa tarde, repletados de gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Boa tarde a todos os nossos irmãos. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade de, no primeiro sábado de 2021, nos reunirmos exatamente para podermos falar de Jesus, relembrarmos daquele que para nós é nosso modelo e guia. Exatamente num momento muito especial, nós que instituímos marcos, nós que instituímos determinadas datas como sendo datas especiais para que nós possamos ter ponto de partida, para que nós possamos delimitar ciclos, não é isso? São construções humanas, são construções nossas. Estamos vivendo exatamente o início de um novo ciclo e todos nós nos reunimos para buscar forças, para que nós possamos vencermos-nos, para que nós possamos não tropeçar ante as dificuldades que se apresentam, para que nós sejamos fortes e saibamos principalmente atribuir valor àquilo que verdadeiramente tem valor, não ignorando jamais que nós não estamos aqui a passeio e isso aqui é apenas uma passagem. A verdadeira vida é aquela que nós encontraremos em abundância, em plenitude, aquela de onde viemos e para onde retornaremos. Que nós possamos retornar vitoriosos, na certeza de que fizemos o melhor possível para vencermos-nos e colaboramos naturalmente na obra de Jesus, na obra do amor, na obra da caridade. Meus irmãos, vamos iniciar então o nosso estudo falando exatamente disso. Vamos iniciar o nosso estudo relembrando Jesus, mas principalmente pedindo a Ele que possa nos inspirar, que possa nos auxiliar na tarefa, naquela tarefa que é dada a todos nós, para que todos nós tenhamos condições de desempenhar no sentido da fraternidade. Nós estamos vivendo momentos muito especiais, momentos por nós aguardados. Desde que eu conheci a doutrina espírita já há algum tempo, sempre nós falávamos desse momento tão especial que nós chamávamos de transição planetária. E hoje nós estamos vivendo isso. E há tanto tempo nos preparamos para esses momentos que eu verdadeiramente me encontro repleto de felicidade e gratidão. De alguma forma somos todos convocados a colaborar para que nós possamos levar esperança, para que nós possamos levar confiança nesse momento que se apresenta, em que as pessoas se veem assaltadas por diversos conflitos relacionados à ansiedade, incertezas. Nós estamos vivendo uma pandemia e certamente não é a primeira vez que passamos por isso. Nós sabemos que ao longo da história, a história do qual nós participamos inúmeras vezes, ao longo da história inúmeras pandemias existiram e nós atravessamos, estamos hoje aqui tendo essa oportunidade histórica de vivenciar mais uma, na certeza de que nós estamos aqui exatamente para demonstrar a certeza da imortalidade da alma e a nossa fé num porvir de luz e fraternidade para toda a humanidade. Ah, meus irmãos, estamos vivendo momentos muito delicados, em que Jesus conta conosco, não à toa estamos reencarnados nesse momento. E para que nós possamos então iniciar os nossos estudos, eu gostaria de relembrar uma parábola curtinha que só existe no Evangelho de Mateus. Estaria então Jesus num diálogo com diversos fariseus, com diversos doutores da lei, e nesse diálogo então nós observamos que Jesus ele dificilmente respondia às perguntas feitas pelos seus interlocutores, por aqueles fariseus, por aqueles doutores da lei. Normalmente Jesus usava um recurso pedagógico porque ele não falava para aquelas pessoas naquele momento. Ele falava para a humanidade, ele falava para a eternidade. E se ele desse respostas prontas, sem que aquelas pessoas tivessem ocasião de meditar naquilo que elas ouviam, talvez elas não tivessem condições de entender em momento algum. E da forma como Jesus falava, principalmente através de parábolas, ele garantia que a sua mensagem pudesse atravessar os séculos. E hoje nós começamos a engatinhar na compreensão dessas parábolas. E aqueles personagens, então, que dialogavam com Jesus, Jesus normalmente não dava respostas prontas. Ele costumava responder fazendo outras perguntas, exatamente como Sócrates, numa das suas técnicas, conhecidas como maiêutica. Jesus, então, ele convocava o povo a pensar, fazendo perguntas e contando histórias, que nós as eternizamos com o nome de parábolas. As parábolas foram fundamentais.
Talvez as parábolas foram então histórias que falavam do cotidiano, usando os recursos pedagógicos daquelas pessoas que assistiam e que faziam com que as pessoas não as compreendessem na totalidade ou não as compreendessem de pronto. E o fato delas não compreenderem naquele momento foi algo muito importante, porque nós não modificamos as parábolas de Jesus exatamente porque nós não as compreendíamos. Não tinha por que nós mudarmos aquilo que nós não entendíamos. Então, de alguma forma, nos ensinam os Espíritos, de alguma forma as parábolas de Jesus conseguiram atravessar os séculos. E hoje, 2 milênios mais tarde, nós começamos a engatinhar nessa compreensão. E foi graças exatamente à forma como elas foram ensinadas, ao não entendimento naquela ocasião, que garantiu que nós as tivéssemos ainda nos dias de hoje. Então Jesus usava como recurso pedagógico, em diversas situações ele usava as parábolas. E nesse debate, nesse enfrentamento, nesse momento em que ele dialogava com fariseus e com doutores da lei, ele utilizava exatamente o recurso dessas parábolas. Quando ele falava o seguinte: um homem tinha 2 filhos. E ele se aproxima então do primeiro filho e o convida e o convoca para trabalhar hoje na sua vinha. Esse homem imediatamente vira para o pai e diz: eu não quero. Mais tarde ele se arrepende e vai trabalhar na vinha. O dono da vinha, o pai, então procura o seu segundo filho. Quando ele encontra o seu segundo filho, imediatamente ele o convoca para trabalhar na vinha exatamente naquele momento. O segundo filho diz que sim, que ele trabalharia, que ele iria para o trabalho na vinha. Entretanto, ele não vai. E Jesus então vira-se para os fariseus e perguntava para eles qual dos dois filhos correspondeu exatamente à expectativa do pai, a expectativa do trabalho na vinha. O que os fariseus naturalmente não tiveram dificuldade de dizer que foi o primeiro. O primeiro que disse que não ia, mas arrependeu-se foi. Então Jesus vira para esses personagens e lhes diz o seguinte: em verdade eu vos digo que sentarão ao reino dos céus os publicanos e as meretrizes antes de vós. Quando nós pegamos essa parábola para tentar entender os seus personagens, para tentar entender exatamente o que ela nos ensina, primeiro nós temos que perceber que conta a história de um pai que tinha uma vinha, um pai que era um vinhateiro, um dono de uma vinha, e ele tinha 2 filhos. Sem muita conversa, sem muitas palavras, ele vira para o primeiro filho e o convoca para trabalhar na vinha naquele momento. Aquele filho então diz que não, mas depois se arrepende e vai. O segundo filho, quando é convocado, ele diz que sim, que vai sim, entretanto não vai. Quando nós passamos a meditar nesses 2 personagens, nesses filhos, nós começamos a entender que o dono da vinha representa a obra do Senhor, do qual todos nós somos convocados. E os filhos somos nós também em humanidade. Não necessariamente irmãos no sentido físico, mas nós em determinados momentos diferentes, porque quantas vezes fomos convocados ao trabalho da vinha? Muitas vezes, então, nós dissemos não, em algum momento fomos tocados e fomos. Em outros momentos, a garantíamos que íamos e não fomos. Quando nós meditamos um pouco nessas passagens, nós compreendemos que aquele filho que diz que vai, mas não vai, são aqueles que têm a aparência da religiosidade, aqueles que aparentam estar prontos, mas não estão. E no momento do vamos ver mesmo, eles não aparecem, eles não fazem aquilo que deve ser feito, é a imagem do religioso. E os outros, e o outro filho que num determinado momento diz que não vai, mas se arrepende e vai, somos nós, no momento em que nós começamos a amadurecer, no momento em que nós despertamos para as realidades da vida, no momento em que nós conseguimos entender esse chamado, no momento em que nós vamos reencarnar. Quantas vezes nós já não ouvimos o convite que nos é feito: vem, trabalha hoje na minha vinha. E quantas vezes nós assumimos esse compromisso, mas aqui mergulhados na carne, por algum motivo então, nós abandonamos o compromisso que assumimos, mas novas oportunidades nos são dadas naturalmente. Inúmeras oportunidades nos são dadas de acordo com a nossa necessidade. E novamente o convite nos é feito.
Quando nós fazemos uma reflexão mais profunda, nós observamos que o Senhor, no momento em que Ele convida os filhos ao trabalho na vinha, em nenhum momento Ele faz promessas. Ele faz promessas de punição, se o filho dissesse não, ou ele faz promessas de recompensas para o filho que diz sim. A verdade é que aquele que nós esperávamos que correspondesse à expectativa do pai, exatamente porque de pronto respondeu sim, Senhor, na hora H ele não aparece, representam aqueles que têm apenas a imagem da religiosidade, aqueles que aparentam a religiosidade, aqueles que gostam de falar alto, aqueles que gostam de esbravejar a fé que têm, mas exatamente no momento em que nós temos que erguer as mangas, nós ainda titubeamos. No momento que nós temos que mostrar a fé, no momento que somos convocados a exemplificar aquilo que sabemos, nós titubeamos ainda, nós nos acovardamos naturalmente. Continuamos tropeçando, mas novas oportunidades nos são dadas. E aqui estamos nós novamente, Jesus nos aguarda para o trabalho na vinha. Pode ser que em algum momento, por insegurança, a gente tenha dito não, mas arrependemos-nos e agora nos candidatamos novamente. Nós sabemos que entre os hebreus, principalmente através do livro A Caminho da Luz, aqueles personagens, eles já traziam exatamente diversos conhecimentos, inclusive de outros orbes, exatamente sabiam o que era necessário ser feito. Entretanto, Jesus dialogava com aqueles personagens de doutores da lei e fariseus e exatamente perguntava por que não faziam o que era necessário que eles fizessem e que sabiam que deveriam fazer. Representam todos nós, naturalmente. Todos nós sabemos. Se nós já temos alguns minutos de leitura do Evangelho, já é o suficiente para nós sabermos o que deve ser feito. E a pergunta que nós nos fazemos é exatamente essa. Por que nós não fazemos ainda? E essa parábola, para que a gente consiga entendê-la na sua plenitude, ela se equipara a uma outra que me ocorre agora, nesse momento. Todos nós já lemos a parábola da figueira, por exemplo. Jesus vê uma figueira frondosa, de folhas frondosas, de um verde intenso. Quando ele se aproxima dessa figueira, ele observa que dela não saíam frutos, não tinham frutos algum. Não existiam frutos. Jesus, então, ele se frustra de tal forma que essa parábola ela fica conhecida como a figueira seca. Ele a condena para que não dê mais frutos e nós fazemos uma reflexão. O que podem representar esses símbolos? O símbolo da condenação e por que aquela figueira não apresentava frutos? Somos nós, quando já temos todos os recursos para podermos frutificar, quando nós já temos a nossa copa frondosa, verdejante, mas ainda relutamos na hora de servir, de fazer o que deve ser feito. É bem verdade que novas oportunidades nos serão dadas. Nós sabemos disso, mas sabemos também que tudo tem limite. E num determinado momento tudo pode se tornar mais difícil. Exatamente nesse momento de transição planetária, somos todos convocados a oferecer nossos frutos. Mas muitos de nós ainda apresentamos apenas a imagem. Nós ainda apresentamos a imagem da religiosidade. Apresentamos as folhas verdes da imagem, mas na hora de apresentarmos os nossos frutos, eles não existem. Nós ainda relutamos em fazer o que deve ser feito. Naturalmente que saber o que deve ser feito ou falar o que deve ser feito é muito fácil. Relembramos de uma passagem do Evangelho de Lucas, quando Jesus nos ensina algo mais ou menos assim. Eu não quero adoradores da minha figura, eu quero trabalhadores da minha obra. Deixava claro Jesus que ele não queria então aqueles personagens que dominavam os seus feitos, os seus evangelhos, as obras, que dominavam em conhecimento, em verbo, mas na hora de transformar em ação, a ação não existia. Ele quer trabalhadores da obra e não adoradores da sua imagem, no sentido exatamente de que são muitos os que falam em nome de Jesus, mas na hora em que é necessário exatamente arregaçar as mangas e fazermos o que deve ser feito, muitos de nós titubeamos, por mais que tenhamos uma verborragia, por mais que falemos com facilidade, por mais que conheçamos os evangelhos, na hora do vamos ver, ainda deixamos de apresentar nossos frutos. Então Jesus olha de longe, uma árvore esverdejante de copas largas, de copas frondosas, quando ele se aproxima. Não temos frutos. Não temos frutos, estamos estéreis. Conhecemos e sabemos o que deve ser feito, mas ainda não fazemos. Somos exatamente a imagem daquela figueira.
Mas nós temos que meditar sobre isso, porque nós ainda não damos frutos. O que é necessário que aconteça para que nós possamos então florescer, para que essas flores possam se transformar em frutos saborosos? O que é necessário? Nós sabemos que a vida nos oferece diversos recursos para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E nós sabemos, através da pedagogia que nos é apresentada na proposta espírita, que um desses recursos normalmente está relacionado à dor. Às vezes nós temos que passar por determinadas situações para que nós possamos aprender o valor que existe em outras. Todos nós somos convocados, como se o Senhor nos perguntasse no momento da reencarnação. Todos nós, com um mínimo de esclarecimento, ao reencarnarmos, somos todos convocados ao trabalho na vinha. Entretanto, quando mergulhamos na carne, aqui nós acabamos nos perdendo, exatamente porque aqui nós estamos subordinados a uma série de outras situações que faz com que nós titubeemos na fé, com que nós esqueçamos a nossa convocação, exatamente porque o mundo nos oferece inúmeras possibilidades. Nós somos cercados de propostas, de possibilidades, de sensações, e acabamos adiando o nosso compromisso. E algumas vezes nós já temos a imagem do bom religioso. Nós já usamos as vestes, entretanto. Afirmamos que vamos comparecer, mas na hora não comparecemos, até que num determinado momento nós somos convocados. A princípio nós não nos sentimos seguros o suficiente, mas nos arrependemos e fazemos o que deve ser feito. É quando nós adquirimos a maturidade da qual nós necessitamos para nos modificarmos. E a doutrina espírita ela vai nos oferecer exatamente esses recursos maravilhosos. Por exemplo, a doutrina espírita ela está alicerçada em 5 pilares. Eu lembro que nós já tivemos a oportunidade de estudá-los, mas é sempre bom nós relembrarmos, principalmente nesse momento em que nós iniciamos esse ciclo. Entre os pilares que se sustentam a doutrina espírita, nós temos, por exemplo, a reencarnação, que nos mostra um mecanismo perfeito de oportunidades para que nós possamos, através de recomeços, possamos ir nos burilando, irmos nos modificando, vencermos-nos. Nós temos a pluralidade dos mundos habitados, garantindo ou facultando a cada um de nós que nós estejamos reencarnados exatamente no mundo que nos apresenta aquilo do qual nós necessitamos, de acordo com as nossas necessidades de progresso. Nós temos a comunicabilidade dos espíritos, a comunicabilidade mostrando exatamente que aqueles que antecedem a verdadeira vida, eles não se encontram mortos, eles não se encontram aguardando um juízo mitológico, eles estão entre nós, torcem para que nós vençamos e exatamente quando tem oportunidade nos mostram para que nós nos despertam, nos convocam para que nós despertemos para aquilo que verdadeiramente tem valor nessa vida, para que a gente não se perca naquilo que é ilusório. Então eles retornam inúmeras vezes, nos trazendo essas lições maravilhosas. Nós temos a imortalidade da alma, mostrando que a vida segue e segue em abundância, porque na verdadeira vida nós não estamos limitados a essa parede de carne que nos cerca, onde nós estamos envoltos em hormônios que nos proporcionam privações e sensações, não nos permitindo a plenitude da verdadeira vida espiritual. Então nós temos a imortalidade da alma, nós temos a crença nesse Deus, não uma figura antropomórfica, uma figura vingativa, uma figura castigadora, mas uma figura que criou mecanismos perfeitos para que nós possamos então encontrar aquilo do qual nós necessitamos e que seja exatamente justo e que seja justíssimo no sentido dos arranjos perfeitos. Para que ninguém tenha que pagar além do que deve e para que ninguém deixe de pagar aquilo que deve. Exatamente como existe no jargão popular, onde existe a figura de um devedor, invariavelmente vai existir a figura de um cobrador. E esse cobrador normalmente existe dentro da criatura humana, porque a lei de Deus, ela está exatamente em nossas consciências, e esse é um dos mecanismos mais perfeitos que existem, para que nós respondamos exatamente de acordo com aquilo que nós devemos, invariavelmente. Isso é justíssimo, e é perfeito que seja assim. Então a doutrina espírita ela nos oferece esses subsídios, mas nós não podemos esquecer para que servem esses subsídios. Esses 5 pilares que a doutrina espírita nos oferece, eles servem exatamente para que nós sejamos capazes de transformarmos-nos, de promovermos a nossa reforma íntima e também a prática da caridade. Esse é o principal objetivo da doutrina espírita.
somos espíritas para isso. Não existe outro motivo para sermos espíritas. E se somos espíritas e ignoramos essa realidade, é porque nós não compreendemos a proposta. É necessário que nós volvemos aos estudos. A proposta da doutrina espírita é a nossa reforma íntima, não a dos outros. Nós não reencarnamos com o compromisso de mudar ninguém, senão a nós mesmos. O nosso compromisso é conosco. Nós até, quando começamos a nos reformar ou a nos modificar, através dos nossos exemplos, nós podemos colaborar com a mudança dos outros, mas o nosso compromisso, primeiro, é nosso. É de fazermos-nos melhores, de vencermos o nosso egoísmo, vencermos ainda o nosso rancor, que ainda mantemos conservados no coração, infelizmente. É nós vencermos as nossas dificuldades. E principalmente que nós sejamos capazes de amar, mas não amar simplesmente no sentido das palavras, mas amar no sentido das ações que nós compreendemos como sendo a caridade. A caridade nada mais é do que o amor posto em movimento. Então, meus irmãos, nesse ano que se inicia, que nós possamos usar todos os recursos que nós temos, exatamente para cumprir esse objetivo. O objetivo de todos nós, de melhorarmos-nos e de servirmos naturalmente. Estamos vivendo momentos em que somos convocados ao serviço. Quando nós olhamos à nossa volta, nós percebemos inúmeras, dezenas, centenas de pessoas mergulhadas em transtornos, em desespero, em desesperança, em ansiedade. Mas nós na certeza de que Jesus está o leme da embarcação e que Ele tem expectativa de que nós possamos colaborar com esse momento tão delicado. Nós somos convocados ao serviço. Estamos todos nós sendo convocados a servir nesse momento. E Jesus conta conosco. Já nos perguntamos por que estamos encarnados exatamente nesse momento? Muitos de nós antecederam, retornaram à pátria espiritual algumas décadas antes. Outros reencarnarão algumas décadas mais tarde. Mas por que nós estamos exatamente nesse momento? Por que estamos aqui exatamente nesse momento? É porque fomos convocados ao trabalho na vinha. E nós podemos ou não corresponder a essa expectativa, mas Jesus conta conosco naturalmente. E de que forma nós podemos colaborar? Esse é o mais importante. Talvez seja essa a mensagem mais importante dessa, que é a primeira reunião do ano de 2021. É nós exatamente nos perguntarmos o que Jesus espera de nós, o que nós podemos fazer para colaborar nesse momento de transição, nesse momento de muito sofrimento, de muita dor, de muita ansiedade. Aquelas pessoas que buscam se esclarecer, olham o desespero, descobrem o desespero à sua volta por todos os lados. As pessoas que buscam se esclarecer equivocadamente. Pior ainda são aquelas pessoas que buscam se esclarecer onde a informação não existe, onde existem apenas as teorias conspiratórias. É impressionante. Mas existem pessoas que seguem isso verdadeiramente. Então nós vemos sofrimento a toda a nossa volta, sofrimento para todos os lados. Em algum momento nós seremos convocados a dar o melhor de nós, porque estamos aqui para isso, nós não estamos aqui a passeio. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos com a doutrina espírita é de que ninguém está aqui a passeio. Embora seja lícito que nós aproveitemos a nossa estada aqui, ninguém está aqui a passeio. Estamos aqui para podermos vencermos-nos, e a hora é agora. Esse é o momento, talvez seja essa a nossa grande oportunidade. Nós sabemos que outras oportunidades virão, naturalmente, porque Deus é misericórdia. Entretanto, não vamos desperdiçar o momento, o hoje, o presente. A hora é agora. E todos nós sabemos quem é que está o leme da embarcação. Todos nós sabemos. Então, meus irmãos, vamos confiar. Confiar principalmente nos nossos amigos espirituais. Nós que somos espíritas, e está entre os postulados mais conhecidos da doutrina espírita, exatamente a capacidade dos espíritos de interferirem em nossas vidas. A pergunta que nós nos fazemos é: quais são, ou qual a qualidade dos espíritos que nos acompanham? Está diretamente de acordo com a nossa qualidade de pensamento. E quando nós despertamos para isso, nós percebemos então que estarmos bem ou mal acompanhados só depende de nós. Mas nesse momento tão delicado em que nós estamos vivendo, nós temos que confiar. Nós temos que confiar nesses amigos espirituais, nos anjos do Senhor. Os grandes médiuns conhecidos da atualidade, consagrados naturalmente pela prática da caridade. Eu enfatizo sempre isso,
porque às vezes nós nos equivocamos no que é a mediunidade. Médiuns consagrados não são aqueles que escrevem necessariamente muitos livros, mas são aqueles que conseguem converter em grande quantidade de caridade e amor ao próximo, em que nós vemos verdadeiramente a tristeza sendo vencida, a fome sendo sanada, a fome no sentido mais amplo, naturalmente, porque não existe só a fome de pão, mas a fome de afeto, a fome de atenção, a fome de... enfim, em todas as necessidades humanas. Então nós sabemos, através desses grandes médiuns consagrados, que Jesus sorri nesse momento em que nós estamos vivendo isso tudo que vivemos. Está tudo de acordo com os planos de Jesus. E, naturalmente, Ele conta conosco. Ele conta conosco porque esse é o nosso grande momento, para nós mostrarmos otimismo, mostrarmos esperança e certeza de que, de alguma forma, é a grande oportunidade de nossas vidas. Meus irmãos, somos todos convocados ao trabalho. Somos convocados ao trabalho de diversas formas, em diversas áreas, e temos a certeza de que esses amigos espirituais estão conosco nesses instantes. Estão colaborando, por exemplo, com os grandes cientistas, os grandes pesquisadores, que em momento recorde estão trazendo aí os imunógenos, as vacinas. Muitos se questionam se existe segurança nesses produtos, nessas vacinas, mas eu tenho que lembrar que no ano de 2011 o mundo também foi acometido pela SARS, que era também um coronavírus. E 2 anos após esse surto de SARS, nós já tínhamos vacina. Eles demoraram apenas 2 anos para produzir a vacina da SARS. E esse ano nós conseguimos produzir vacinas em tempo menor, exatamente por se tratar novamente de um coronavírus, nós já tínhamos a receita pronta. Então diversos pesquisadores em pouquíssimo tempo conseguiram produzir vacinas e garantem, através das suas publicações científicas, que em nenhum momento faltaram ao respeito à figura humana, no sentido de não nos oferecer riscos. Ao contrário do que diversas teorias conspiratórias, principalmente em WhatsApp, circulam por aí, confiemos na ciência. E não diz, quem diz isso não sou eu, quem recomenda que nós confiemos na ciência é Allan Kardec. Confiemos na certeza de que os bons espíritos estão lá, estão colaborando com aqueles personagens dentro dos laboratórios. Confiemos. Hoje, o primeiro sábado de 2021, nós já temos mais de 5 milhões de pessoas vacinadas no mundo. Então vamos levar a mensagem da esperança, de que tudo acabará no tempo certo. Façamos a nossa parte para que acabe o mais rápido possível e nós possamos subtrair daí as grandes lições que nós necessitamos. Vamos levar esperança e fé, companheirismo. Nós sabemos que nós estamos batendo recordes de mais de 20 anos atrás em termos de desemprego, em termos de dificuldades. Quem visita qualquer grande centro urbano consegue ver, por exemplo, as famílias que estão nas ruas, nas calçadas. Vamos abrir nossos olhos, vamos despertar para que essas pessoas deixem de ser invisíveis, pelo menos para nós. Vamos auxiliar, porque Jesus conta conosco. Jesus conta conosco, somos convocados ao serviço. Então logo apareça a necessidade. É uma convocação para todos nós, confiemos na ciência. Não vamos disseminar as mensagens de desesperança, não vamos disseminar as mensagens que na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, elas são mensagens equivocadas, embora sejam muito convincentes. Eu lembro de uma parábola de Jesus. Eu lembro de uma parábola de Jesus em que ele dizia exatamente que lá naquela seara, onde o trigo era plantado, o inimigo vem de madrugada, vem à noite e dissemina exatamente o joio. E as pessoas, quando percebem que o joio está no meio do trigo, se desesperam e vão ao dono daquela seara e falam que existe joio no meio do trigo, e o dono da seara deixa claro que é necessário que cresçam juntos, para que nós não cometamos o erro de, sem querer, arrancarmos o trigo. Então nós estamos vivendo exatamente esse momento, em que nós temos a necessidade de conviver com essas mentiras, com esses conceitos equivocados, com esses conceitos negativos, com esses conceitos que são imediatistas, em que as pessoas alimentam a falta de empatia e algumas vezes nós mesmos. Então vamos, meus irmãos, o nosso compromisso em primeiro lugar é conosco, mas que nós possamos olhar à nossa volta e vamos ver aquelas pessoas que cruzam os nossos caminhos e não cruzam à toa. Não cruzam à toa porque nós sabemos o quanto que os bons espíritos interferem em nossas vidas, e nós não podemos esquecer do livro do Reino dos Céus.
do Livro do Céu, a história é mais ou menos assim. Existe uma biografia do médium Divaldo Pereira Franco, chamado Semeador de Estrelas. Foi uma das primeiras biografias sobre ele escritas, também pela oradora Sueli Caldas Schubert. Nesse livro, O Semeador de Estrelas, narra uma história que eu acho no mínimo curiosa. O Divaldo, então, após as suas reuniões mediúnicas, ele faz o atendimento fraterno. Esse atendimento, às vezes, vai até tarde da noite, de acordo com o número de necessitados. E chegou para uma conversa com ele uma senhora, dizendo que ela estava desesperada, e haviam indicado a ela que fosse até o médium, porque ela estava sem condições de pagar a sua conta de luz e sua luz seria cortada. A primeira reação do médium foi chatear-se. Ele pensou assim: mas por que as pessoas que me indicaram, não ajudaram essa senhora? Por que essas pessoas, elas mesmas, não ajudaram? Por que encaminharam para que eu ajudasse? Mas por quê? Imediatamente lhe apareceu sua guia, o seu guia, o espírito Joana de Ângeles, e o chamou então para uma conversa em desdobramento. Levou-o para o mundo espiritual. Chegando lá no mundo espiritual, ela lhe apresentou um livro. Dentro desse livro, então, ela via lá diversos nomes. E ela explicava para ele que eram os nomes das pessoas que os amigos espirituais tinham para contar na Terra. Então tinham lá diversos nomes. Sempre que eles encontravam alguém que tinha determinadas necessidades, eles procuravam esse livro e viam a pessoa na Terra mais próxima que pudesse ter condições de auxiliar. E ela apresenta para ele o nome dele no livro da vida. Seu nome está aqui, filho. Mas eu percebi o quanto que você ficou chateado quando aquela senhora se aproximou te pedindo socorro. Você quer que nós tiremos o seu nome do livro da vida? Imediatamente o Divaldo envergonhou-se, se arrependeu do comentário que teceu e disse: não, minha irmã, não faz isso, não é necessário. Retornando então ao corpo físico, ele foi atender aquela senhora nas suas necessidades, repleto de gratidão por ter seu nome no livro da vida. Que nós possamos ter também nossos nomes, que nós possamos ter boa vontade, quando aqueles que necessitam do nosso auxílio cruzam os nossos caminhos na certeza de que não cruzam à toa. Quando nós manifestamos nossas boas vontades, quando nós nos manifestamos aptos então ao serviço, é natural que o serviço aumente, que mais pessoas cruzem nossos caminhos exatamente com as necessidades do mundo, e que nós saibamos exatamente diferenciar, que nós possamos ser doces como as ovelhas, mas prudentes como as serpentes, para que aquelas pessoas também não venham fazer de nós bobos ou tolos em determinados momentos, mas que nós saibamos servir. Às vezes, não necessariamente o que aquela pessoa precisa naquele momento é o que ela receberá de nós, mas é aquilo que nós pudermos fazer, mas que as pessoas que cruzem o nosso caminho possam se sentir sempre melhores, possam se sair refeitas. Às vezes não tiveram a necessidade que buscavam atendidas, mas de alguma forma nós auxiliamos. Nós auxiliamos sempre, principalmente através do verbo, do abraço, do sorriso. Não existe entre nós aquele que não tenha o que fazer ou que não possa servir, porque estamos aqui para isso, naturalmente. Então, meus irmãos, ao despertarmos nesse novo ciclo que se inicia, que nós instituímos chamá-lo de 2021, eu falo isso exatamente porque entre os judeus o ano não começa agora. Entre os gregos o ano não começa agora. Entre os japoneses o ano não começa agora. Estão em números diferentes porque são construções humanas. São datas que nós instituímos porque nós temos a necessidade de novos ciclos. Então, nesse ciclo que nós instituímos, que se inicia, que nós possamos então fazer nossas resoluções. Nós precisamos saber exatamente aquilo que nós precisamos fazer. E façamos, que nós possamos nos organizar. Vamos instituir datas, por exemplo. Datas para que nós comecemos a fazer aquilo que deve ser feito. Porque senão a gente tende a empurrar com a barriga, a gente acaba procrastinando um pouco. Então vamos colocar num calendário. Até quando nós faremos as tarefas do qual nós nos propomos? Vamos fazer então as modificações, vamos nos organizar em relação às leituras, vamos selecionar melhor a nossa fonte de alimentação e cultura, no sentido, a origem das nossas informações. Isso é muito delicado. Porque as nossas informações, onde nós bebemos as nossas informações, alimentam o nosso intelecto.
E nós podemos estar nesse momento completamente envenenados de informações repletas de conspiracionismos, esquecendo naturalmente que é Jesus quem está ao leme dessa embarcação maravilhosa. Meus irmãos, vamos vencer as barreiras que são construções humanas, as barreiras de que existem, por exemplo, pátrias, quando na verdade a pátria universal é uma só, é toda a humanidade. E hoje nós estamos reencarnados no Brasil, mas amanhã em outros países, em tantos outros de acordo com as nossas necessidades. Vamos vencer essa xenofobia, vamos vencer essa ideia de que o nosso país, a nossa pátria, na verdade a nossa grande família, toda a humanidade. Vençamos-nos nesse sentido, que nós possamos começar olhando os nossos irmãos, olhando aquelas pessoas que compartilham conosco nos nossos núcleos familiares. Vamos vencer as nossas limitações e vamos nos entregar ao amor. Vamos nos entregar ao amor no sentido mais doce do termo. Vamos verdadeiramente responder ao Senhor. Quando Ele nos convocar ao trabalho na vinha, vamos dizer claro, Senhor, e vamos. Vamos dizer que vamos e vamos. Porque quando nós afirmamos que vamos e não vamos, é a imagem da religiosidade. Que nós possamos perder a imagem da religiosidade. E verdadeiramente, como o nome religião nos direciona, no sentido de religare, vamos nos entregar, vamos ter a religiosidade verdadeira, aquela que nos faz melhores. Porque não basta termos a imagem do religioso como faziam os fariseus. Eles disseram, quando foram convocados, disseram imediatamente, vamos, mas na hora do vamos ver, não foram. E a hora dos vamos ver é a hora do serviço. É hora de fazermos aquilo que deve ser feito. É o verdadeiro trabalho. E algumas vezes é dolorido modificarmos-nos, porque o nosso ego ele tende a criar exatamente essas dores. Quantos de nós já não sentiu dor ou dificuldade em termos que pedir perdão quando nós erramos? Porque nós sabemos o quanto nós erramos. Não adianta nós nos iludirmos. Quando nós fazemos uma reflexão sincera, nós percebemos os nossos erros. Entretanto, para os nossos erros, nós sempre somos extremamente indulgentes. Vamos vencermos-nos, vamos aprender a pedir perdão. Talvez pedir perdão seja algo tão importante quanto perdoar. Vejamos nós, nos nossos estudos, sobre o perdão, por exemplo. Nós falamos tanto da necessidade de perdoarmos, e nós deixamos sempre para depois a necessidade de pedirmos perdão, que existe naturalmente porque nós erramos. Se não existisse a necessidade de nós pedirmos perdão, é porque nós já somos perfeitos e sabemos que isso não é verdade. Então, tão importante quanto perdoarmos é aprendermos a pedir perdão, reconhecendo os nossos erros, vencendo o nosso ego. Ah, meus irmãos, há tanto a ser feito. Nós, e falo naturalmente primeiramente para mim mesmo, nós temos tanto o que fazer e ouvimos o Senhor no momento em que as portas da reencarnação se abriram para nós, para todos nós que já temos o mínimo de conhecimento. Nós ouvimos a voz do Senhor nos convocando: filho, trabalha hoje na vinha. Muitos de nós dissemos sim, chegando aqui, nos excusamos ao serviço. Outros disseram que não, porque não sentíamos-nos capazes. Entretanto, chegando aqui fomos tocados e fizemos aquilo que deve ser feito. Vamos, meus irmãos, agir, porque agora é a hora. Esse é o momento. Todos nós estamos sendo convocados pelo dono da vinha, pelo Pai, pelo nosso Pai, dono da vinha. Trabalha hoje na minha vinha. Que nós possamos acatar o serviço e ir naturalmente nas primeiras horas do dia. Que nós possamos trabalhar até o findar, até a última hora de luz, para que nós possamos aproveitar ao máximo a nossa reencarnação, o nosso dia, e que a paz de Jesus permaneça entre nós, e que nós possamos encontrar Jesus nos horizontes, no horizonte de nossas vidas, de mãos estendidas, dizendo: vem, filho, a hora é agora, é a grande oportunidade do trabalho, da tarefa. Vamos, meus irmãos, somos todos convocados para o trabalho na vinha. E eu gostaria de convidar os nossos irmãos para que nós possamos orar em gratidão, para que nós possamos agradecer essa oportunidade, principalmente esse ano que se inicia, esse ciclo, instituído ou não, é um novo ciclo, é uma nova oportunidade. Então vamos todos orar em gratidão. Senhor Deus Pai,
Queremos nesses instantes, Senhor, te agradecer por todas as oportunidades que tivemos, pela oportunidade do estudo do Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, pela nossa roupa, pelo nosso abrigo, por nossas famílias, mas te pedimos mais, Senhor. Eternos pedintes que somos da Tua misericórdia, te pedimos mais. Que toda essa luz que nos envolve possa daqui se irradiar, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor. Ampara, Senhor, aqueles que jazem nos leitos hospitalares, nas ruas, nas marquises, prisioneiros dos vícios, todos aqueles que desencarnam, Senhor, desconhecendo a realidade da imortalidade da alma, todos aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes, que não puderam estar conosco, que de alguma forma eles possam também se sentir tocados, como nós sentimos nesses instantes. Divino guia de toda a humanidade, gostaríamos de te pedir mais, Senhor, por aqueles que verdadeiramente necessitam da Tua intervenção e da Tua misericórdia, aqueles que mais necessitam, Senhor. Vamos pedir por aqueles que odeiam, pelos odiosos, pelos rancorosos, pelos vingativos. Que a Tua luz possa ampará-los também, Senhor, e que eles possam despertar para a necessidade emergente de todos nós, de Te buscarmos, de vencermos-nos, de permitir que a luz faça morada em nossos corações. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, e de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar o estudo dessa tarde, repletos de gratidão. Obrigado por tudo, Senhor.